Charles, você falou também aí que você é judeu, né? Sim. Pô, a maioria dos judeus, eles têm negócios e são bem-sucedidos. Qual que é o segredo, aí, ó, qual que é o segredo do judeu ser bem-sucedido? Igual você falou que saiu da CLT e hoje você é um cara muito bem-sucedido. Pô, você foi eleito o maior economista pela Ambima, tem um canal muito legal de finanças, né? Bom, hoje você tem uma ascensão, assim, muito grande nas mídias sociais, né? E o que o judaísmo te ajudou a chegar onde você está? O segredo do judeu pra ser rico. Mas se eu contar, não vai ser mais um segredo, porra. Né? Aí não dá. Não, arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima. Não, vamos lá. O judeu começou a prosperar. Você tem dois campos para falar sobre isso, tá? Quem gosta de religião, você pode ter o campo religioso. É o povo que fez um pacto com Deus. E aí a gente tem o nosso esqueminha ali com ele. Sim. É uma visão religiosa. Para quem é religioso, né? Eu falei brincando, mas tem uma série de coisas que a gente cumpre há milhares de anos. Então, quando eu nasci, no 8º dia, é feita uma circuncisão, eu sigo o judaísmo, fiz um negócio que chama bar mitzvah, que é quando você faz 13 anos. Talvez seja muito parecido com a primeira comunhão, né? Que faz quando faz 15. O judeu, o homem faz quando faz 13 e a mulher quando faz 12. Então, eu sigo algo religioso. Então, quem acredita na religião tem algumas questões religiosas que eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando com você. Eu ponho um negócio de manhã que chama tefilim no braço. Tem uma série de coisas, depois vocês pesquisem aí. Tem uma série de questões religiosas. Tá? Vamos para o campo prático da vida real, extra-religião. O que aconteceu com os judeus? Eles sempre foram muito perseguidos no mundo. Todos os lugares, né? Todos os lugares. Ao longo de toda a história. Tá? Mas na história recente, nos últimos 1000 anos, isso aconteceu muito. Não foi só na Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na Polônia e na própria União Soviética tinha uma perseguição brutal. Tinha os pogroms, depois procurem aí. Quer dizer, você tinha cidades inteiras de judeus, cidades e vilas com 5.000, 10.000 pessoas, que a população ao redor invadia aquela cidade e matava todo mundo. Tá? Então você era um judeu, morava lá na Polônia e tinha 500 pessoas na tua vila, um dia à noite a população ao redor ia lá e matava todo mundo. Que louco, meu. Então os judeus, eles sempre foram assim. Perseguidos. Vamos lá. O que essa perseguição causou? Um fechamento, né? E uma percepção de mundo diferente. Então, assim, o que você consegue fazer para sobreviver? Primeiro, fugir. Então, você está sempre preparado para fugir. Assim foi nos últimos anos. Agora está um pouco melhor, mas está dando merda já de novo. Quando você foge, o que você leva? Conhecimento. Então, um dos grandes segredos da comunidade judaica, que a gente tem, e é uma coisa meio intrínseca já, é que você quase não passa de geração para geração falando. Ela já acontece, né? Um conhecimento muito grande. Então, por exemplo, dentre as religiões, quando você vai no povo judaico, o analfabetismo é quase zero. Caramba, quase zero. Então, assim, eu conheço judeu que não tem tanto dinheiro, mas eu não conheço nenhum judeu analfabeto. Olha que louco. Não conheço nenhum. Nunca vi. Se alguém conhecer, nunca vi. Então, olha o que a gente está falando. A base do judaísmo, depois a gente pode um dia falar mais sobre isso, ela vem do conhecimento. Porque quando você foge de um lugar no meio da noite, muitas vezes você não leva nada, seus pertences nem nada. Mas se você é um médico, se você é um sapateiro, na época, isso eu tô falando de 1.500, 2.000 anos atrás, mas a gente vai trazer pra realidade do tempo, né? Os seus ofícios você leva. Tá? Então, primeiro, conhecimento foi sempre muito valorizado. Conhecimento e leitura. Porque como a gente também faz essa festa com 13 anos de idade, que já é uma coisa um pouco mais moderna, a gente é obrigado a ler a Torá, que é o nosso livro, em hebraico. Então, o judeu sempre aprendeu a ler também. Então, você pega leitura, conhecimento. E esse fato dos judeus serem expulsos e perseguidos... Eles têm que recomeçar muito, né? Sim, em muitos locais, você tinha uma lista de negócios que você não poderia ter. Então, quando você vai lá para Portugal, Espanha, 1.300, 1.400, depois de 1492 fudeu, foram expulsos, né? Foram para a Holanda, depois vieram até alguns para o Brasil, depois os Estados Unidos.
A maior parte dos judeus fora de Israel estão nos Estados Unidos hoje, tá? Você foi muito perseguido e você não poderia ter alguns negócios. Tá? Só que os negócios que você poderia ter envolviam o quê? Dinheiro, comércio. Então, por que o judeu foi muito para emprestar dinheiro e ser comerciante? Você tem muitos bancos e comércio. Porque como você na Europa, você não podia ser proprietário de uma terra ou ter, às vezes, uma loja. Você tinha um negócio em paralelo e você tinha um negócio de dinheiro. Então, o que era muito comum? O judeu olhar um negócio, morava em Portugal. Aí eu olhava, opa, tem aqui essas azeitonas em Portugal. Na Espanha, não tem azeitonas assim. Então o cara enchia uma charrete de azeitona e levava para o lugar. Opa, mas na Espanha aqui tem cravo que estão trazendo das Índias. Lá na França não tem. Aí o cara saía com azeitona, assim mesmo, saía com azeitona, voltava com cravo, aí chegava na França. Opa, tá faltando tecido aqui. Vou lá na Itália buscar tecido, que lá na Itália tem tecido. Então, na Europa, o judeu enriqueceu muito nessa época, fazendo comércio. E aí se desenvolveu muito a matemática também. O que acontecia? Você vendia um negócio aqui, ali. Sobrava um dinheiro. 1.400, 1.500. Porra, o judeu tinha o dinheiro ali. Não tinha ainda ação da Oi, da Magalu, dessas coisas para ele fazer merda e perder. Ele tinha o dinheiro. O que ele fazia? Vou emprestar esse dinheiro. E na época, para a igreja, emprestar dinheiro era usura. Você não podia, mas o judeu podia. O judeu podia, porque para ele não... Não é um problema para a gente emprestar dinheiro. De judeu para judeu tem algumas regras, tá? Mas você pode emprestar dinheiro. Então os próprios nobres da França, Espanha, Portugal, quando você olha lá para a história de Barcelona, os nobres pegavam dinheiro, pegavam empréstimos com os judeus. E pagavam, bonitinho, com certificado, com tudo. Então, nos últimos anos, a gente se desenvolveu muito. Óbvio que tem mais algumas coisas que vão continuar em segredo, a gente fala depois, mas a base vem de conhecimento, leitura, matemática, negócios. E uma coisa que eu vou te falar. Cara, eu fui criado num lar judaico, né? O meu pai saiu de casa, mas meu avô acabou me ajudando, trazendo essa visão judaica. Muito trabalho. Muito trabalho. Trabalhar. Não tem esse conceito mais moderno. 4 horas por dia, 4 horas por semana. Cara, todo domingo a gente se reunia na casa dos meus avós, a família inteira, né? Aí eu chegava lá, meu avô ia conversar comigo e ele sempre perguntava, do jeito dele, ele não sabia os termos de hoje em dia e tal, como é que tá lá na firma? Não vou, tá bem. E eu tinha meta pra bater na época, né? Ele sabia que era comercial. Ele chamava de cota. Tá batendo a cota direitinho lá? Não vou, tô batendo. Ah, então tá, vai fazer feio não, né? Não vou fazer, não sei o que. Legal. E ele me perguntava das coisas de negócio, tudo. Então, a gente gosta de falar de negócio, gosta de falar. Não tem problema em prosperar. Eu não tenho esse conceito de quem ganha dinheiro é mal, é sujo, é feio. Não, cara, ganhar dinheiro é bacana. Até porque ganhando dinheiro você pode ajudar os outros. Exatamente. Né? Então, mas acho que a base vem do conhecimento. Por isso que eu volto a falar. A gente estava metendo pau aqui nesse mercado de cagaço de influenciadores e tal. Cara, quando eu vejo influenciador falando que não vale a pena você estudar, que é, eu nem acabei o 2º grau, você não precisa acabar o 2º grau, bora, fala, puta que pariu.